boas-vindas a todos e a todas. A reunião vai ser gravada, né? Então, esse é o primeiro encontro de psicanálise desse ano, né? Um espaço muito importante aqui da SIG e o primeiro na Casa Nova, né? Então, nesse clima assim de novidade, né? De possibilidades de futuro, nada melhor do que a gente receber o Abrão Slavutsky e o Edson Souza para a gente conversar, então, sobre esse livro, né, que é o Imaginar o Amanhã, que foi lançado no final do ano passado, em 2021, pela editora Diadorim. A ideia é mesmo que a gente faça um diálogo, né, uma conversa, então, não naquele formato tradicional de fala e depois manifestações, mas que a gente possa ir conversando e daqui a pouco a gente vai combinar como é que isso vai funcionar. Eu queria compartilhar uma ideia, algo que me veio assim, né, olhando para esse livro, que tem uma capa tão bonita, né, tão impactante, e eu me lembrei daquela música do Jorge Drexler, né, o uruguaio, que ele faz inspirada no Farol, né? E ele diz então que o farol parado, né, o farol quieto, não seria nada. Ele guia enquanto ele está girando, né, nessa intermitência, né, do claro e do escuro. E ele depois ainda diz que, né, o que importa, na verdade, são os 12 segundos de escuridão, né, que é o tempo que esse farol que ele estava olhando ali leva para fazer o seu ciclo completo, né? Então, nessa ideia de movimento e de criação, né, que a gente possa aqui ter essa conversa nessa manhã. Eu vou, então, apresentar brevemente os nossos convidados, né, que, como eu disse, são o Abrão Slavutsky, que é psicanalista e psiquiatra. Ele fez a sua formação psicanalítica em Buenos Aires e em medicina aqui na Universidade das Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele é autor e organizador de vários livros, entre eles O Humor é Coisa Séria, como ele já nos mostrou aqui, né? Contando essa história bem humorada. E por esse livro ele também recebeu o Prêmio Açorianos de Humanidades em 2014. E o Edson Luiz André de Souza é psicanalista, analista membro da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, professor titular aposentado do Instituto de Psicologia da URGS, tem pós-doutorado na Universidade de Paris 7 e é professor visitante em algumas universidades do exterior, entre elas a Deakin University de Melbourne, e coordena lá na APOA o Museu das Memórias Impossíveis, junto com a Maíra Brun-Ritt. E para articular, né, e disparar essa conversa, a gente vai contar também com a Cici Vigil Castiel, que é psicanalista e presidente da SIG. Ela tem doutorado em Fundamentos e Desenvolvimentos Psicanalíticos pela Universidade Autônoma de Madrid e é supervisora e coordenadora de seminários aqui na instituição. E também é autora dos livros Sublimação, Clínica e Metapsicologia, de 2007, e Narcisismo, Pulsões e Sexualidade, Repercussões Clínicas, de 2019. Então, a gente vai primeiro escutar um pouco a Cici para dar início a essa conversa. Depois o Abrão e o Edson vão fazer uma manifestação inicial, também, né, conversando já com a Cici, e a partir de então a gente vai poder conversar. Para isso a gente vai estar aceitando as inscrições pelo chat e também no levantar a mão aqui, né, do Zoom. Então é isso, queria passar a palavra para a Cici para a gente iniciar esse movimento. Obrigada, Gabriel. Bom dia para todo mundo. Abrão e Edson, um prazer ter você, enorme ter vocês conosco. A Débora deve estar muito chateada que não pode estar com a gente. E ela me pediu que eu tratasse de articular algumas questões. Eu fiquei muito feliz, porque
quando esse livro foi lançado, em dezembro, eu fui convidada para falar dele com o Abrão e o Edson lá na Sociedade de Psicologia. Então, eu fui convidada assim muito rápido, de uma semana para outra, e eu passei o fim de semana inteiro lendo o livro, e eu passei o fim de semana encantada. Encantada. Esse livro, ele me tocou profundamente, no sentido das emoções que desperta. Eu entendo que esse é um livro que ele foi escrito com a alma para que o autor, para que o leitor também possa ali colocar a alma. Então, ele é um livro da ordem da vivência, muito mais do que da ordem das ideias. É um livro que se aproxima do conceito de transferência e da experiência estética. Então, além disso, é um livro de amigos, para amigos, parece, porque ele trata de um compartilhamento de ideias e que as pessoas que, de alguma maneira, têm uma certa identificação com os autores, a pessoa se sente muito bem compreendida num momento tão difícil que foi o ano passado, que tem sido esse ano e que tem sido os últimos anos no Brasil, na pandemia, mas independentemente disso, diante de tudo que a gente vive. Então, assim, eu sou fã do livro e eu pensei que, como maneira de articular algumas questões, o livro fala de literatura, ele fala de amizade, ele fala de arte, ele fala de morte, ele fala de vida, ele fala de solidariedade, ele fala de utopia. Então, ele aborda muitos temas. Mas eu pensei que, como forma de que possa disparar uma fala inicial do Abrão e do Edson, eu pensei em destacar algumas coisas, alguns conceitos específicos que eles trabalharam no livro, que para mim foram muito caros. Do lado do Edson, eu destaco a questão dos desertos e da consciência utópica, porque em determinado momento do livro, o Edson diz assim, que a utopia tem uma função no deserto que atravessamos. E ele entende por deserto lugares aonde os caminhos já estão totalmente indicados e não há lugar para o novo. E, ao contrário disso, a consciência utópica, que ao contrário do deserto, ela quer enxergar longe para poder atravessar a escuridão próxima do que acabou de ser vivido. Então, é uma ideia muito fértil essa, e que, assim, que a gente pode se utilizar em muitos sentidos no que diz respeito ao que a gente está vivendo. E eu penso que eu gostaria de ouvir um pouco mais ele falando sobre isso e da maneira como ele entende essas questões. E o Abrão, eu queria destacar dois aspectos: a questão dos labirintos e a questão da solidariedade. O Abrão diz que a metáfora dos labirintos ela é assim particularmente fértil como uma metáfora das incertezas dos caminhos que a gente tem que enfrentar. E a psicanálise é uma maneira de enfrentar os labirintos. Então, ele diz que cada um precisa tecer o seu fio de Ariadne e dar um sentido e manter o entusiasmo de viver. Isso, para mim, é muito
é muito fértil, é muito entusiasmado, como é o Abrão. E eu gostaria de que eles pudessem tratar, ele mais especialmente pudesse tratar um pouquinho mais sobre isso. E eu acho que tem uma questão muito interessante aí, porque assim como ele fala dos labirintos como lugares que a incerteza que cada um tem que enfrentar, pelo outro lado, ele fala da solidariedade, que assim, que a solidariedade é o caminho que a gente tem para sair desse individualismo que nos adoece. Então, que uma existência inventiva estaria possível entre que cada um desenvolva o seu percurso, mas isso também com relação ao outro. Me parece uma ideia muito interessante. Então, eu gostaria que os dois pudessem se referir primeiramente a esses temas. Obrigado, Cici. Então, Abrão, Edson. Edson, Tudo bem. quer começar? Tá. Enfim, muito obrigado pelo convite. Fiquei super feliz em saber que a nova sede é naquela casa que eu já entrei tantas vezes, né, da Aliança Francesa. Eu nunca estudei ali, mas já tive algumas vezes. Uma casa linda. E ficar imaginando que a gente possa, né, em algum momento, fazer um encontro, né, na nova sede. Tantas vezes eu tenho um carinho especial pela sede antiga, né? Eu sempre passo ali na frente, é um lugar que me marcou também bastante, né? Tantos bons encontros, tantas atividades bacanas, né, que vocês têm realizado esses anos todos. Então, agradeço o convite e agradeço ao Gabriel e a Cícia por o disparador inicial e ao meu amigo aí, colega, parceiro, Abrão, por essa chance de mais uma conversa que sempre nos surpreende, né? Por mais que eu encontre o Abrão e a gente fale bastante e já tenha conversado tanto, né? Trabalhamos 2 anos intenso, praticamente semanalmente, para pensar o livro e uma amizade de 40 anos, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho. Mas sempre é uma boa surpresa voltar a conversar, porque, né, é algo que, como diz o Blanchot naquele livro, uma conversa infinita, né? Ou seja, essa chance que a gente tem de abrir novos espaços, né? Então, rapidamente, assim, aproveitando já a colocação da Cici, eu vou tocar em 3 pontos, tá? Que tem a ver com essa ideia ali de deserto e utopia. Inicialmente, até fazer uma referência ali ao que o Gabriel comentou, que achei muito bacana ter eles começado de forma musical, né? E o Drexler não deixa de ser, foi a minha filha que fez a capa e ela gosta muito do Drexler, né? E foi uma conexão, né, a Alice, mas teve algo ali de uma sacada assim muito grande e que tem a ver justamente com o título do nosso livro Imaginar o Amanhã, de que, como lembrou muito bem o Gabriel, né, a partir da música, o farol ele tem os seus 12 segundos de obscuridade. E a gente não pode esquecer disso, né? Porque um farol que ilumina sempre para todos os lados é algo também de uma violência, porque a luz excessiva, ou uma certa ilusão de luz, é algo que cega, né? A gente não consegue ver na luz. E tem algo muito bonito no autor que é muito caro para mim nesses temas da utopia, que é o Ernst Bloch, né? Que é uma obra fantástica, e entre elas uma trilogia que eu super recomendo, é de uma beleza só, é um trabalho tem muito a ver com a história, com a política, com a literatura, né, que se chama Princípio e Esperança.
ele inicia com essa imagem, uma das imagens do farol, dizendo o seguinte: não existe luz no pé do farol. E eu acho isso muito interessante, né, para a gente justamente se aproximar do que a psicanálise nos ensina, né, de que é desta obscuridade que a gente precisa atravessar, que nós precisamos encontrar estratégias, né, invenções, criações, né, para poder dar conta disso. Se a gente for pensar, né, de uma maneira assim, para aproximar a prática psicanalítica, né, dessa questão da imaginação, eu poderia dizer, né, a gente pode dizer que nós adoecemos de falta de imaginação. O sintoma é uma falta de imaginação. Aí vocês vão me dizer, mas como? Né? O sintoma tem sintomas tão incríveis, né, que a gente fica surpreso, literário, a gente escuta tantos detalhes de sintomas, assim, que na verdade é um verdadeiro livro. É verdade, né? O sintoma tem, né, a sua narrativa, né, mas ela sempre volta no mesmo lugar. E essa questão, né, que o Freud sacou, enfim, que a psicanálise na sequência, né, de que o sintoma é uma paralisia do sentido, né, um congelamento do sentido num determinado lugar, né? E é isso que nos adoece, é a repetição, né, esse automatismo de retornar sempre no mesmo lugar. Então, na verdade, o que é a imaginação, se não dessa outra perspectiva, uma abertura de sentidos que nos deixa, assim, numa posição de desamparo, muitas vezes, porque nós não sabemos qual será o próximo passo, né, quando a gente entra nessa aventura do imaginar, a coragem de que precisamos para isso, né, e o quanto, nesse sentido, né, se aproximar da arte, se aproximar da literatura e se aproximar da psicanálise, justamente nos abre esse desafio de vermos até onde a gente é capaz de avançar quando apostamos, né, nessa ideia do imaginar, né? Ou seja, abrir outros discursos. Os sonhos, por exemplo, né, é o que a gente tem de mais potente de imaginação. Mas o que a gente faz com isso? Nem sempre a gente faz muita coisa com sonhos, né? Esquecemos, muita gente diz que nunca lembra, ou quando narramos, né, a gente tem aquela sensação da riqueza do sonho e, às vezes, o empobrecimento daquilo que a gente é capaz de narrar dos nossos sonhos, né? Então, acho que isso mostra o quanto que acolher, né, e, de alguma maneira, se nutrir com aquilo que, de alguma maneira, nós temos, não é algo tão evidente quanto se pensa, né? O último texto desse livro tem como título Sonhar Juntos para Não Naufragar. Tá? E eu queria ler um dos sonhos um pequeno fragmento, né, de um sonho, que é um trabalho de um inventário dos sonhos, né, que eu estou envolvido num outro projeto, que a gente reuniu em torno de 1.300 sonhos durante a pandemia. É um trabalho que está sendo feito, isso vai ser um arquivo público que nós vamos disponibilizar em breve, como uma espécie de mapeamento, né, como uma cartografia, né, como um sensor do tempo que a gente vive, né, de tudo que está acontecendo, e é impressionante essa conexão discursiva nesses milhares, né, de relatos, e que, de alguma maneira, nos permitem, né, como quase um documento de história desse tempo. E olha só, eu escolhi esse fragmento de sonho porque isso tem a ver com que eu e o Abrão tem muitos textos que tocam muito nessa dimensão do trauma, né, dos campos de concentração, das guerras, né, ele vai falar talvez um pouquinho disso, né, que é, mesmo em cenários como a gente vive hoje, né, no Brasil e no mundo, Ucrânia e tantos outros lugares dessa destruição, que mesmo diante dessa destruição, esse desafio de como fazer registro, como testemunhar, como se implicar, né? Como marcar espaços de memória,
em relação a essa destruição como uma espécie de recuperação de espaços de vida, né? Então, o sonho esse que eu vou trazer de uma pessoa tem tudo a ver com isso, e eu acho que abre, né, esse tema até que a Cici comentou ali também no início, né, que um dos temas que a gente trabalha muito, a questão do luto, a questão da morte, é justamente como o trabalho de luto também é um espaço de imaginação, é um espaço de criação, e como o Freud lembrou muito bem, é um trabalho no sentido mais amplo, né, de como recuperar, né, nessa tentativa ali de encontrar um outro lugar para aquilo que a gente perdeu, de recuperar a vida. E o sonho diz o seguinte, né, o relato da pessoa que enviou. É tudo anônimo, né? Esse inventário e está aberto para quem quiser ainda enviar, né? Depois eu posso dizer como. São relatos que a pessoa não se identifica e que vão nos permitir depois fazer esse trabalho. Eu sonhei com a morte encarnada. Ela deveria buscar um ser de cada casa que visitava. Com tanto trabalho, ela me deixou responsável por embalar e nutrir o seu bebê. Eu estava sentada de frente para aquele ser cujo gênero não pude descobrir. A morte me entregou o bebê que parecia ter poucos dias de vida. Junto dele, um vidro de uma sinergia de olhos. Com líquido dourado, eu deveria ungir a criança que estaria protegida da colheita da sua progenitora. Eu, que nutri o bebê, achei justo me proteger com o mesmo óleo, mas não comentei com a morte minhas intenções. Ela se levantou e deixou minha casa pela porta. Por alguns segundos, enquanto a morte fechava a porta, pude ver do lado de fora o caos alaranjado de casas sobrepostas que lamuriavam a visita que estava por vir. Que beleza de narrativa onírica, né? Não como imagem, mas como texto, né? Para a gente ver justamente esse espaço da criação onírica, da imaginação. Mas, muito mais do que isso, esse texto mostra que até a morte se conecta com a vida. É a filha da morte que se preocupa em cuidar a morte de seu próprio trabalho, né? E, de alguma maneira, delega a essa pessoa que cuide, né, da filha da morte e o quanto no sonho, né, essa pessoa, então, se aproveita, né, desse líquido para tentar se proteger. É um sonho, não deixa de ser um sonho de angústia, mas é um sonho que, de alguma maneira, nos mostra, me parece, o que a gente tenta fazer com esse livro, né? Que é justamente no enfrentamento de tantos cenários de destruição no Brasil, né? E a gente fala justamente de quanto que essa destruição tem a ver também com um certo descaso na nossa história com a memória. A memória é um tema muito importante, o quanto que o nosso país carece desses registros de memória, carece de memoriais, né? Carece dessas inscrições, porque se não fosse assim, jamais estaríamos vivendo hoje no Brasil o que nós vivemos. Eu fiquei muito tocado, não sei se vocês viram, no Chile, por exemplo, a nova ministra da Defesa é a neta do Allende, a Maya Allende. É emocionante, quem não viu, vale a pena ver ela tomando posse com o exército reverenciando e homenageando ela na chegada para ocupar esse cargo. Ao mesmo tempo, há uma semana atrás, o Bolsonaro volta a fazer uma manifestação homenageando, elogiando o Ustra como meu velho amigo. Como que isso é possível? Como que esses dois cenários são possíveis, né? Justamente dentro desse enfrentamento da memória. Imagina as pessoas que viveram, e eu sei, né, vocês, a SIG, todo esse trabalho da Clínica do Testemunho, né, assim, super engajados, né, nesse trabalho tão importante, o que significa, né, justamente poder voltar uma figura pública e que, óbvio, tem uma certa influência discursiva, poder fazer manifestações como essa. Então, isso aí mostra o nosso empobrecimento, né? A nossa falta de imaginação, de voltarmos sempre a esses mesmos lugares, e, na verdade, a responsabilidade de todos nós.
Nós todos somos responsáveis por esse fracasso, sabe? Então, eu acho que isso, para mim, né, a Cici puxou esse fio, a utopia, ela tem justamente esse desafio de enfrentar esse escuro do nosso tempo, essa obscuridade do instante, né, e poder trazer, então, novas perspectivas. Para finalizar esse primeiro momento, né, depois a gente pode ir retomando alguns outros textos, eu queria trazer uma situação clínica também, né, para fazer essa conexão, né, do quanto que o nosso trabalho, né, de escuta, nesse momento tão difícil que atravessamos, ele se conecta com esse sofrimento compartilhado coletivamente, né? O Freud, você sabe bem, sempre se conectou e tentou pensar o ar do seu tempo, né, em tantas obras, tantos livros. O Lacan é muito enfático em dado momento, dizendo que o analista, a analista, né, que não se conecta com os fantasmas, né, com o ar do tempo, ou seja, que justamente esse que também que nos adoece, deveria renunciar à prática psicanalítica, ou seja, um certo compromisso de princípio, né, de que é impossível escutar uma história de vida se nós não estivermos ali atentos e comprometidos e escutando o que se passa no laço social. Então, é um dos textos também final, né? Eu faço só essa referência que eu dei, que esse texto dei como título A Felicidade Brevemente, né? E que eu, enfim, com isso eu concluo essa primeira fala, né? E passo ali para o Abrão. Que é o seguinte, há muito tempo atrás, uma jovem que vem procurar análise pela primeira vez, de 20 e poucos anos de idade, muito angustiada, nunca tinha tido essa experiência, e eu até descrevo ali, né, a maneira como ela chega no consultório de forma abrupta, violenta, eu até diria, né, batendo na porta assim com força, né? E ela entra e, bom, conta um pouco a história, que eu não vou aqui falar, mas no final dessa primeira sessão, ela diz o seguinte: eu tenho aqui na minha bolsa um livro que eu comprei há algumas semanas e que eu não tenho coragem de ler. E ela estava com o livro na bolsa, entende? Qual é o título do livro? A Felicidade Brevemente. Né? Não sei se vocês conhecem esse livro, né? André Comte Sponville. Né? Eu conheço o autor, não conhecia o livro na época, né? Esse livro. E aí eu disse para ela, um pouco brincando, mas nesse sentido, para mim era uma intervenção, de que talvez o título já fosse suficiente, né? Que ela disse que não tinha lido o livro. Eu vou, enfim, então tem esse momento, aí eu vou ler o livro, né? E quando eu leio o livro, eu realmente percebo que quando ela, se em algum momento ela lesse esse livro, ela ia se decepcionar. Justamente porque a aposta do livro, né, é de que o que nos conduz, uma das ideias, né, à felicidade é a razão, né? Essa ideia lá do Epicuro, né, que é o raciocínio que nos leva à vida feliz, né? E é interessante como ela ali, pelo fato de não ler, talvez se preserve dessa decepção e abre espaço da imaginação, da leitura que esse título sugeria. Ou seja, como isso mostra esse descompasso entre o que é o texto e o que é a leitura. Tá? E como que o nosso trabalho tem que estar justamente atento, né, de que a leitura é uma experiência da imaginação, né? Ou seja, como poder ler desde outros lugares, né, de outra forma. Eu acho que o Abrão, né, que com esse entusiasmo, né, que caracteriza o Abrão nessa esse desafio, né, essa força que ele tem, essa energia, que essa generosidade, né, de estar sempre compartilhando as suas ideias, né, ele semanalmente está ali escrevendo,
né, compartilhando seus textos. Durante muito tempo ele escreveu na Zero Hora. E isso faz com que a gente, justamente, a todo momento, tenha que estar abrindo, né, novas janelas, né, novos caminhos. E eu acho que esse livro, né, Abraão, não sei, eu diria isso agora, eu não tinha pensado, ele é uma espécie de leitura das cinzas, né? Eu acho que nós estamos num momento que é ler as cinzas, né? Para lembrar o Brecht, né, apaguem os rastros. O mais terrível que pode acontecer num cenário como nós estamos vivendo, como a história já viveu em tantas situações, como esse espírito de destruição, de exterminação do outro, né, que a gente viveu muito na experiência da Shoah e de tantos outros extermínios, o que é mais terrível é quando se tenta apagar o próprio registro do apagamento. Ou seja, essa ideia de não deixar nenhum rastro. Então, pelo menos eu acho que esse é o compromisso e eu me sinto super feliz, né, de ter tido a chance com o Abraão de deixar esse registro, né? E é óbvio, né, que um livro se faz com seus leitores. Então, o que a Cici nos fala, o que o Gabriel nos fala, para nós é fundamental, né? Ou seja, que as pessoas possam visitar esses textos e abrir conversas. Então, é por isso que eu e o Abraão somos muito grato aqui a vocês de terem nos convidado já há bastante tempo, né? E vocês não imaginam o quanto isso para nós é importante. Tão importante quanto ter escrito o livro, é essa chance de podermos estar aqui conversando sobre ele, né? E agora sim vamos ter, né, ouvir o Abraão e depois a chance de ouvir outras pessoas, né, poderem resgatar alguma pergunta, alguma curiosidade. Então é isso aí. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Edson. Então, Abrão, por favor. Eu estava esperando, Gabriel, que tu falasse. Eu vi. Bom, o Gabriel, na minha apresentação, houve, não sei quem fez, também não me importa, me deram um título que eu não tenho, que eu sou professor da Universidade de Ciências da Saúde, e eu não sou professor. Eu fui aluno. Eu fiz um pequeno ato falho, agora eu sou, né? Eu não sou, e sou também, né? A gente é sempre aluno, né? Eu fui aluno da Universidade de Ciências da Saúde. Eu abdiquei de ser professor há uns 21 anos atrás, 22 anos atrás, pedi uma licença na SIG e nunca mais voltei. Pedi uma licença por um ano, depois de 1 ano e meio recebi uma carta muito carinhosa da Cici e não respondi. Não ia dizer, não vou voltar e tal, então ficou sem resposta. Então, eu admiro muito que, na trajetória do Edson, ele foi professor durante quase 30 anos, né, Edson? Não chegou, mas perto. E mais da metade desses anos, o Edson era escolhido como paraninfo, né? Eu acho que esse é um título que não é referido quando se fala do Edson, mas para mim é um título que não é pequeno. Para mim, que não sou professor, ter um amigo, né, com todo esse êxito e toda essa competência, né, que o Edson tem. Bom, tanta coisa para dizer, e eu sempre fico assim, né, quando tem tanta coisa para dizer, eu fico assim com vontade de ficar no lugar do psicanalista, que se tem muito para falar, é melhor ficar quieto. Quando o psicanalista tem muito para falar, é que foi tocado demais e é melhor esperar um pouco, né? Decantar, enfim, né? Mas entre os vários caminhos que eu poderia tomar, um dos caminhos é que a primeira instituição, quer dizer, não a primeira, mas assim, uma instituição que nos fez um convite para o Edson e para mim, no dia do lançamento do livro, para algo que iria acontecer 6 meses depois, quer dizer, entre as pessoas queridas que estavam lá no lançamento, estava a Cici e a Débora. A Eurema não estava, mas estava,
porque a Eurema comprou o livro e quando eu fui autografar, eu me emocionei, escrevi uma carta para a Eurema. Achei que não podia simplesmente autografar. A Eurema foi minha presidente quando eu fui diretor científico. Eu quase obedeci ela sempre, quase obedeci sempre. Às vezes não obedecia, porque eu tenho um tom de rebeldia que me é importante, mas foram 2 anos onde a gente trabalhou com muito carinho, muito entusiasmo. Foi o tempo também que a Cici dirigiu o jornal. Bom, eu queria fazer referência a 2 ou 3 coisas. Uma, eu vou fazer referência a um sonho, já que o Edson trouxe o tema do sonho, para continuar. Um sonho que gira em torno de um número. Eu gosto muito de números. Um pouco, talvez, sobre a influência de algo que eu não sou um místico, nem sou um cabalista, mas eu gosto dessa brincadeira da cabala de números com letras, né? Eu acho bacana esse jogo de números com letras, né? Porque, em geral, é muito separado, né? Números para um lado, letras para o outro. Quem é bom na matemática é ruim em letras, quem é bom em letras é ruim na matemática. Então, poder brincar com as letras e com os números, eu acho uma coisa muito bacana. Coisa que você sabe que o Freud gostava de fazer. E eu tive um sonho, há vários anos atrás, sobre o qual eu já escrevi, mas é um sonho que sempre rende. E gira em torno de um número que é 1649. Eu nunca vou me esquecer, porque quando eu me acordei, a primeira coisa que eu lembrei, eu disse, eu tenho que memorizar esse número. E é difícil a gente memorizar um número. E eu fiz uma coisa de memorização, que é o 1 e o 9 nas pontas, e o 6 e o 4 no meio. Então, eu sabia, 1 mais 9, 10, 6 mais 4, 10, esse é um número. Eu nunca mais esqueci desse número. E no Quem Pensas Tu Que Eu Sou, eu trabalho esse sonho, mas depois eu reli as interpretações que eu fiz. E, claro, que me vieram muitas novas associações. Vocês sabem que um sonho ele é interminável, né? As suas interpretações, o famoso umbigo do sonho, né? Então, eu já vou falar um pouco sobre esse sonho. Eu acho bacana que a gente traga sonho de pacientes, mas a gente traga sonhos da gente também. Eu já vou falar desse sonho. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, trazendo a palavra da Cici, sobre algo que eu poderia falar muitas horas, e que é algo que realmente me desperta o entusiasmo, que é a questão dos labirintos. Não vou, digamos assim, falar um pouquinho dos labirintos, como o Edson também falou um pouco dos desertos, porque eu acho que esses 2 textos são textos que o Edson traz toda uma reflexão, uma experiência sobre o deserto, como uma imagem também da condição humana. Deserto, com a sua dor e com seus oásis, né? Por exemplo, essa história que o Edson trouxe, né, da neta do Allende, é um oásis, né? O Chile, nesse momento, né, é uma espécie de oásis para nós, né? É um lugar assim, muito especial, né? Bom, então, os labirintos... eu comecei a me apaixonar pelo tema há uns 30 anos e ele nunca desapareceu, porque a gente sempre procura a saída dos labirintos. E a grande descoberta que eu fiz para mim é que a gente sai de labirinto e, quando a gente pensa que saiu, a gente não percebe que já está no outro. E que isso nos atravessa a vida. E isso atravessa o ser humano. Entende? A gente já nasce com um labirinto complicadíssimo, né? Que é o nome próprio. Lacan fala que
Preste atenção no nome próprio, né? Quanta coisa, né? A Cabala diz que no nome próprio, nas letras do nome próprio, no nome, no sobrenome, está contido o sujeito, está contida a pessoa. É engraçado isso, né? Como nas letras, né? Do nome e do sobrenome. Né? Imaginem os desejos inconscientes dos pais ao nos nomearem. Cici, Eurema, Janete, Edson, Maria Paulina, Abrão, Gabriel. Quantos desejos inconscientes se cruzaram aí e quantas histórias lá do passado que nós não sabemos. E a gente, né, é interessante. Bom, então a questão dos labirintos é uma questão que em algum momento a gente vai falar mais, mas eu penso que a psicanálise, que é o analista e o analisando, o analista e o paciente, caminhando por labirintos, um pouco... O Octavio Manoni tem um texto muito bonito que ele associa o analista e o analisando com o Dom Quixote e o Sancho Panza, onde o Sancho Panza, num determinado momento, diz para o Dom Quixote: se escute, Dom Quixote. O Dom Quixote falava e não se escutava. E o Sancho diz: se escute, escute o que você está dizendo. Bom, aí vocês perguntariam, porque eu também me pergunto, mas então para que serve a psicanálise? Se a gente está sempre saindo de labirinto em labirinto e que, quando terminar uma análise, duas análises, sejam quantas análises for, vão haver novos labirintos. Porque tem algo que a gente aprende ou não aprende, tem algo que a gente desenvolve ou não desenvolve, e quanto melhor desenvolve, mais feliz vai se sentir a pessoa, mesmo que seja brevemente, e o próprio analista, que é aprender a caminhar com menos sofrimento nos labirintos, aprender a conviver com as incertezas, com um pouco menos de angústia, e saber que a vida é assim. A vida é feita, talvez, mais de incertezas do que de certezas. Vejam só, eu vou fazer referência a algo que o livro não tratou, porque não tinha acontecido. Eu tenho certeza, é minha hipótese, pode ser que não seja verdade, mas, Edson, se nós fôssemos lançar esse livro no final desse ano, nós teríamos que ter um capítulo inteiro, porque são vários ensaios em cada capítulo, sobre a guerra, especificamente. Não que no livro não tenham coisas de guerra, de conflito, de uma tensão muito grande, né? Que a guerra não é só a guerra com... assim, né? Quer dizer, quando Heráclito colocou aquela frase chocante, quebra-cabeça, de que a guerra é o pai de todas as coisas, na verdade, a palavra em grego é polemos, poderia ser guerra, mas também poderia ser conflito, né? Eu sempre dizia assim, para-te com esse negócio de guerra, eu pacifista, né? E ele dizia que a guerra é o pai de todas as coisas, porque a guerra ela é muito anterior à paz. A guerra praticamente nasce com o ser humano. É uma história longa, a da guerra, muito maior que a história da paz. Bom, então, eu queria voltar para esse sonho que tem esse número, porque eu achei bom que o Edson tenha falado de sonho, né, Edson? E eu acho que nas outras reuniões que nós fizemos, nas outras instituições, o sonho não apareceu muito, né, nas nossas conversas. Então, já que tu trouxesse, vamos falar dos nossos sonhos noturnos. Então, eu sonhei com esse número, 1649, e quando eu comecei a associar, eu me fixei no número 64, no meio, né? O 1, o 9, 64. E é claro que a primeira coisa que eu me lembrei foi de uma situação traumática que eu vivi quando era adolescente, que foi o golpe de 64. Que eu vivi como um golpe, o Brasil viveu como um golpe, não todo o Brasil,
Mas eu já tinha alguma noção de política naquela época e, para mim, foi chocante que, de repente, né, os militares tomassem conta do nosso país e a democracia terminasse. E, para mim, que já tinha um tom de rebeldia, eu fiquei muito chocado. E aí, de 64, que eu poderia seguir refletindo, da adolescência, eu fui para 54. Aí vocês vão, por quê? Eu achei que era legal, já que tenho 10, né? E 10 anos para trás. E 10 anos para trás é 54. E 54, só eu posso dizer o que aconteceu, porque eu já era nascido, vocês todos não eram nascidos em 54, o suicídio do Getúlio Vargas. Ele foi pressionado a sair do governo e ele preferiu sair morto do que ser deposto. Bom, aí, em 54, eu tinha 7 anos. E, para mim, foi muito chocante, porque Getúlio Vargas era um grande ídolo do Brasil. Então, quando eu chego no colégio, a diretora, toda de preto, ela era getulista, reúne os alunos e diz que todo mundo ia voltar para casa. E era um dia que estava cinzento, escuro, assim, né? Tinha uma certa escuridão, mesmo sendo de manhã. Era um dia triste, pelo menos aqui em Porto Alegre. Bom, é claro que eu poderia voltar, poderia anteceder, de 54 poderia ir para 44, que foi o ano do nascimento da minha irmã, mais velha que eu, e que foi um ano importante. Ou seja, porque ela nasceu, era uma irmã que... Por isso, quando eu estava na SIG com muitas mulheres, eu não estranhava, porque a minha casa tinha muitas mulheres. Minha avó, minha mãe e 2 irmãs mais velhas que eu, quer dizer, eu era um menino no meio das mulheres. Então, eu ser um homem no meio das mulheres dentro da SIG nunca me fez mal, pelo contrário. Até as discussões e as brigas que teve na SIG, eu recordo com muito carinho e com muita simpatia. Ou seja, eu não abro mão das brigas, porque as brigas é o tempero da vida, né? Imagina uma vida sem brigas, sem conflitos, né? Enfim. Bom, esse número, eu podia também ir mais para trás, mas eu também um dia eu disse, pô, por que eu só fui para trás e não fui para frente? É engraçado isso, essa coisa melancólica, né? Melancólica minha, melancólica judaica, de ir para trás. Eu disse, pô, eu vou para 74. E 74, 10 anos depois, é o ano do meu casamento, que é a única instituição que eu mantive na vida. Não por responsabilidade minha, mas por responsabilidade da Sônia Maria, que é minha esposa, né? Graças a ela, essa instituição se manteve. Se fosse depender de mim, eu acho que essa instituição poderia não ter mais. Eu amo as instituições, mas eu tenho uma certa fobia, né? E essa fobia, eu tenho um carinho por ela. Eu não tenho desprezo por ela, eu não brigo com ela, eu não quero me curar dela. Por isso que eu também, em certa medida, não sofri tanto na pandemia, porque eu estou aqui com vocês, para mim, vocês estão comigo. É claro, vocês diriam, mas é melhor se nós estivéssemos lá na SIG. É melhor se nós estivéssemos lá na SIG, mas eu sinto que vocês estão aqui como eu estou aí. Eu tenho uma relação com o invisível muito forte, talvez porque me chamam Abrão. Então, eu sempre tive uma relação com o invisível. E o tempo me fez valorizar mais o invisível, né? Quando, no livro talvez mais importante que o Pontalini escreveu, que é Perder de Vista, e que ele fala por que a gente sofre tanto na perda, que talvez seja não suportar o invisível, e aí ele pega a questão, né, do Bart, que tinha perdido a mãe, e ele sofria muito com essa perda e tal. Eu penso que, apesar de sofrer as perdas e ter uma dor nas perdas, ter um trabalho de luto, eu convivo com a invisibilidade. Porque, por causa, em certa medida, se o meu nome é Abrão, e ele trouxe essa questão da invisibilidade. Então, depois eu passei de 74 para 84.
Em 84, eu tive o primeiro consultório meu, que eu comprei, e que é, para minha sorte, no mesmo andar que eu estava, que era o primeiro andar, estava a Cici. Nós éramos vizinhos de consultório. E então, ali, né, em 84. E, bom, em 84 nasce também meu filho. Depois de eu ter tido 2 filhas mulheres, que eu amei muito e amo muito, nasceu um homem, que foi o Davi, e que me fez muito bem. E depois de 2 netas que eu tive, veio um netinho. Interessante, né? Essas histórias dos números e da matemática. Eu vou concluir com uma palavra muito bonita que a Cici trouxe, que é a da solidariedade. Eu sou muito fraco, sou frágil, quando eu percebo um ato de solidariedade comigo, não eu praticar solidariedade. Eu tenho mais facilidade de praticar solidariedade e mais fragilidade quando eu recebo solidariedade. É engraçado, né? Eu acho que, talvez porque é a questão que tem a ver com amor, né? Para mim, é mais fácil dar amor que receber. Eu, quando recebo amor, eu fico assim, né, emocionado. Eu digo, pô, estou recebendo. Às vezes, eu acho que é injusto o que eu recebo. Uma vez eu estava na França e eu estava com a família, há muitos anos atrás, isso aí já fazem uns 35 anos atrás. E um senhor estava nos escutando, nós pegamos um ônibus ali essa que conhece bem Paris, ali na Périphérie, para ir para um bois, creio que o Bois de Boulogne, se não me falha a memória, né, Edson? Se ele fica ali na Avenida Périphérie, que é essa avenida que circula. Bom, esse senhor entrou e, de repente, ele quis conversar conosco, perguntou se a gente era argentino, nós dissemos, não, somos brasileiros e tal. E aí ele começou a contar a história dele, ele era espanhol e tinha participado na Guerra Civil Espanhola. E ele ficou muito encarinhado pela minha família e queria conversar comigo, e eu estudei muito Guerra Civil Espanhola, e aí comecei a conversar com ele sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre a vida dele, durante uma meia hora, e ele falou como a importância dessa família e tal. E ele foi super carinhoso, ele queria me dar um telefone para eu algum dia ligar para ele. E eu disse, não precisa, eu não vou lhe incomodar e tal. E aí eu estava em análise com o Ciro Martins, o Ciro Martins perguntou, pô, por que tu não pegasse o telefone dele? E eu pensei, era demais para mim, eu não ia chamá-lo. Entendeu? Eu não ia querer incomodá-lo. Ele foi tão carinhoso, ele foi tão bondoso, né? Quer dizer, não é muito fácil, às vezes, a gente receber essa carga amorosa. E isso eu queria dizer para vocês que um dia eu perguntei para o Edson, tu em algum momento acreditou que o nosso livro poderia não sair? E ele disse, não, eu sempre acreditei que poderia sair. Eu fui o primeiro a postar no livro, eu disse para o Paulo Endo que o livro ia sair sem ter livro e sem ter título. E convidei ele para fazer um prefácio de um livro invisível. Não tinha nem título e nem tinha o livro composto, não tinha nada. O Edson começamos a conversar aí por outubro de 2019, pouco antes da pandemia, e aí em novembro foi a última atividade aberta assim que a gente participou, o Paulo Endo, foram os 3 anos do Psicanalista pela Democracia, e ele disse isso numa das coisas, como é que o Abrão acreditou num livro que não tinha nada? E, bom, porque eu tinha a minha convicção, mas durante a realização do livro era uma coisa de incerteza. Às vezes eu duvidava, mas o Edson disse que sempre acreditou que o livro ia sair, e isso me deixou muito feliz de ter escolhido bem o parceiro, né? Porque eu convidei ele para fazer o livro. Então, porque eu achava que o livro não tinha que ser eu organizar ou eu fazer sozinho. O momento era um momento de amizade, era um momento de solidariedade,
A gente estava sofrendo muito em 2019, não com a pandemia, mas com o Brasil. O Brasil tinha entrado num buraco muito grande, num fracasso assim, político, social muito grande, e eu achava que a gente tinha que fazer alguma coisa conjunta. Bom, sobre a guerra eu não vou falar, mas vou dizer uma coisa. Eu disse para vocês que se o livro fosse feito agora, a guerra entraria, e a guerra como está acontecendo na Ucrânia, e com todos os perigos que essa guerra envolve, é das coisas mais difíceis de se conversar. Para mim foi muito angustiante escrever que a guerra é um inferno, porque trabalhar com o tema da guerra é um tema sofrido, é um tema pesado, é um tema tristonho, né? E traumático. Mas, evidentemente, que esse tema faria parte, né, das nossas reflexões. Freud mudou a si e mudou a psicanálise a partir da Primeira Guerra Mundial. Isso foi uma das grandes falhas do meu estudo lá em Buenos Aires. A Primeira Guerra Mundial foi chave. Não por acaso que 6 meses depois que começa a Primeira Guerra Mundial, Freud já está escrevendo sobre a desilusão. O primeiro texto dele, né, sobre a guerra é sobre a desilusão. A desilusão dele, a desilusão com a condição humana. Isso que foi um homem que se dedicou toda a vida a pensar e a mapear, mesmo que na invisibilidade, o ser humano, através dos sonhos. E ele sai da Primeira Guerra Mundial e vai escrever mais além do princípio do prazer, pulsão de morte, psicologia das massas, o indivíduo é sociedade, futuro de uma ilusão, mal-estar na cultura, enfim, ele se abre, né? E eu acho que se o primeiro Freud nos marcou muito, esse segundo Freud, a partir da Primeira Guerra Mundial, nos estimulou muito nesse livro, nesse esforço de criar pontes entre a gente, entre a sociedade que a gente vive, entre o Homo sapiens, mas também o Homo demens, entende? Vida e morte, amor e ódio, né? Essa solidariedade e essa crueldade, né? E se eu tivesse que escolher um texto para recomendar vocês lerem, eu recomendaria um texto, um só, né? Copacabana, Praia de Memórias. Copacabana, Praia de Memórias, claro que não foi escrito por mim, se eu estou recomendando, foi escrito pelo Edson. O Edson, acho que escreveu esse texto sobre um taxista chamado Márcio Silva. Eu memorizei, porque senão fica no anônimo, né? Um taxista. Márcio Silva. Eu acho que tu escrevesse, Edson, se não me falha a memória, no início da madrugada do que aconteceu no dia anterior. O Edson não conseguia dormir se não escrevesse. Estou brincando, né, Edson? Mas a sensação que me deu que tu não ia dormir enquanto não escrevesse Copacabana, Praia de Memórias. Eu recomendo para vocês com todo carinho e poderia falar sobre esse texto, mas vou deixar para a nossa conversa. Eu olhei agora, tem 53 pessoas aqui. Para mim é um número grande, né, Edson? A gente está falando para mais de 50 pessoas, né? Não precisa dizer quantos exatamente. Quantas pessoas tinham? Mais de 50. Cada um que imagine o que quiser. Me dá muita alegria. Eu acho que o Edson, o que ele falou, que a Cici falou, eles estavam bem e muito inspirados. Eu procurei seguir a inspiração da Cici e do Edson para vocês, e agora estou curioso para escutar vocês.
Muito obrigado, Abrão. Realmente, né, a gente tem muitos caminhos, labirintos, desertos, cinzas, né, para percorrer, então que a gente possa escutar aí as pessoas. A Eurema ergueu a mão, então vou passar a palavra para ela. Bom, uma maravilha. Mas vocês imaginam que esse encontro de psicanálise começou ontem para mim. E, na verdade, não começou ontem. Começou quando eu recebi um livro autografado com muito carinho pelo Edson e pelo Abrão, depois eu falo isso. Mas o Gabriel e eu nos encontramos ontem por outra atividade, e aí começamos a conversar sobre hoje. E eu disse para ele, vou repetir um pouquinho da nossa conversa, mas eu disse para ele que a leitura do livro de vocês, para mim, foi em 2 tempos. Num primeiro tempo, ele foi uma companhia, porque foi em plena pandemia que eu recebi, e eu recebi o livro com a dedicatória de vocês, muito especial, e eu me senti acompanhada naquele momento. Então, o livro falava da amizade, mas eu senti a amizade. E ontem, quando eu estava me preparando para hoje, eu também fiz um olhar assim para a prateleira e encontrei, porque é um livro que eu gosto muito, esse que o Edson referiu do Blanchot, sobre a amizade. E então, é um livro, né? Eu sempre digo assim, quando eu leio um trabalho ou quando eu leio um livro, se o livro me tensiona, esse é o valor que tem para mim. E o livro de vocês me tensionou em alguns conceitos que eu tinha na vida. A amizade, eu acho que ele, como diz o Freud, a amizade é sim uma alternativa. A esperança, que é uma briga que eu tinha e vocês conseguiram me apaziguar, porque eu tinha uma ideia que eu ligava, e não sei porquê, não interessa, muito com uma coisa que é esperança, uma coisa meio que religiosa, né? E vocês dizem, para, ela ficou grudada na borda da caixa de Pandora. Então, o que movimenta a esperança é o investimento pulsional. E vocês me ensinaram isso com a leitura do livro, e eu fiquei muito encantada, né, de recuperar um conceito de possibilidades também. E o segundo tempo? Aí é uma questão para vocês. Imaginar o amanhã. Então, para eu imaginar o amanhã, eu me tensionei na amizade, na solidariedade e na conversa. O livro também é uma conversa. Conversa com o autor e os autores conversam com o leitor. E a minha pergunta é, no giro do farol, nesses 12 segundos de escuridão, 2022, uma guerra, um país destruído, literalmente destruído pela barbárie de cada dia que vivemos. Eu quero escutar um pouco vocês sobre isso. Muito obrigada, estava maravilhosa as falas de vocês. Obrigado, Eurema. A gente tem a Lísia também inscrita. A gente pode escutar ela primeiro e depois vocês respondem. Então, tá. Então, Lísia, por favor. Oi, Edson. Oi, Abrão. Agradecer pela presença de vocês aqui na SIG, agradecer a SIG também por estar nos proporcionando esse evento.
e dizer assim que muito especial novamente assim ouvi-los, né? E junto com a Cici também pude participar do evento também da Sociedade de Psicologia no lançamento do livro, né? Foi um debate muito muito bonito assim, né? E eu fiquei pensando algumas coisas assim que eu gostaria também de poder compartilhar né, com vocês e também poder fazer uma pergunta. Essa coisa do título, né, que o Edson estava falando, né, de um dos textos assim dele, título do livro, né, de uma situação clínica. Comigo aconteceu uma coisa assim muito interessante nesse sentido. Acho que eu compartilhei isso também na atividade da sociedade, que foi que antes de ter no convite que foi feito para a atividade ano passado, né, demorou um tempo entre o convite e efetivamente a atividade, né? E eu só sabia do título do livro, Imaginar o Amanhã. E foi a partir do título do livro que eu fiquei exatamente imaginando o que poderia ser e do que poderia tratar o livro, né? Então, acho que essa ideia de poder abrir frestas, né? Então, compartilhei isso também, né? Na atividade, de que veio também uma música na cabeça, uma música do Cartola, né, que é a Cor da Esperança, que exatamente fala na esperança do amanhã, né, de abrir novas fantasias, é uma música muito bonita. E isso da esperança, né, que a Eurema também fala, assim, bom, que tinha um pouco de ranço com essa palavra, né, sabe que foi muito, eu acho, bom, assim, tem muita admiração pelos textos, principalmente tem mais contato do Edson, o tema da utopia, e que no livro está muito presente, né, essa ideia da esperança, exatamente não como um otimismo, assim, estéril, como algo ingênuo, né, mas é exatamente como algo que me fez pensar muito lendo o livro, né, que me tocou muito pela questão do luto, principalmente, né, de todos os temas, o tema do testemunho, da memória, do luto, mas de poder pensar assim também o luto como um trabalho de esperança. Foi algo que fiquei pensando muito, assim, como essa ideia de tu poder acreditar no amanhã, né, de no primeiro momento um enlutado como aquele que recolhe, com Freud, sabemos, as energias para si, mas de que precisa fazer esse movimento, o movimento de sair pelas ruas da cidade, como fala a música do Cartola, de poder acreditar no amanhã. Então, esse foi um dos pontos que mais me reverberou, assim, do livro. E aí também eu queria poder trazer, assim, uma ideia para perguntar para o Edson, para o Abrão. O Edson tocou no tema do Chile, né? Esse acontecimento, assim, né? Um acontecimento. Né, a assunção da Maya Allende como ministra da Defesa, né? E assim como poder pensar isso assim em termos de testemunho, em termos de memória, porque não se trata efetivamente, claro, sabemos de um como pode ser lido talvez por alguns setores como um certo revanchismo, né? Não se trata disso, se trata de uma outra coisa, né? Assim, de uma inscrição, enfim, de poder exatamente ler essas cinzas, como o Edson traz um dos textos, né, e poder pensar, né, poder pensar no amanhã a partir daquilo que foi no passado, né. Então eu queria também ouvir um pouco esse acontecimento assim do Chile, né, poder pensar nesses temas que vocês trazem. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Lízia. Então, acho que a gente já tem muitos pontos aí para tratar. De aproveitar e adicionar mais um, assim, né? Porque nesse texto do Ler as Cinzas, né, vocês trazem a história do Halbach, né, e ele esteve, né, no campo de Buchenwald. E nesse campo, né, o Edson traz no texto um monumento muito bonito, né, da entrada do campo com uma placa aquecida, né, na temperatura que a vida humana pode acontecer, né? E eu me lembrei que na entrada desse campo, assim como em Auschwitz tem a inscrição, né, de que o trabalho liberta, nesse campo tem uma inscrição que diz algo que a gente pode traduzir como cada um tem o que merece, ou a cada um o seu.
né? E fiquei pensando, né, como fala dessa individualidade, assim, né, e deixa um pouco de lado a dimensão coletiva, né, que vocês tratam bastante no livro. Então, queria adicionar esse assunto, assim, né, da dimensão coletiva da memória diante de tanto individualismo, né, que a gente tem visto e vivido. A gente tem agora até a 1 hora, então acho que a gente escuta vocês e depois já encerra. Obrigado. Bom, falar, Abrão, depois te passo aí. Puxa, muito forte assim essas reações. Então, um apontamento, elas se conectam, né? As falas de vocês três se conectam. Então, o que me ocorre dizer, assim, né, juntando essas três falas e as perguntas, dizer isso, essa questão que tu traz, Eurema, é fundamental, sabe? Porque a palavra esperança, efetivamente, ela abre esse caminho para aquilo que vai contra, paradoxalmente, ao próprio princípio da esperança, né? E que tem a ver, né? Eu acho que a Liz aí conseguiu trazer, né? Muito a partir desse livro que eu falei antes, super recomendo, O Princípio Esperança, de que se trata, é preciso pensar de uma esperança ativa, eu diria de uma esperança pessimista até, né? O Abrão sempre traz isso nas nossas conversas, ele brinca, né? Eu sou mais pessimista, até mais otimista. E as pessoas acham, né? Porque eu trabalho com umas utopias, que eu sou um otimista e nesse sentido e não é verdade, né? Eu me aproximo muito mais do que o Walter Benjamin evoca, que é preciso organizar o pessimismo. Então, eu te agradeço a observação, porque, na verdade, eu diria o seguinte, né? Muita gente talvez se decepcione, né, a pegar o livro e não encontrar, né, aquilo que aquela menina buscava na Felicidade Brevemente. É um livro, foi difícil de escrever, doloroso, muito, o que o Abrão falou é verdade, eu não conseguia dormir mesmo, sabe? Ao escrever eu consegui, porque é uma espécie de fazer registro dessa história, e todos nós aqui, como somos psicanalistas, se nós não tivéssemos esperança, a gente não ia para o consultório ouvir as pessoas, porque se há alguma aposta ali que as pessoas vão nos procurar e acreditar, nem sempre consegue, de que é possível, sim, viver de outra maneira, né? Isso é muito difícil. Então, o que eu diria assim, a esperança morre. Eu acredito que a esperança morre, ainda mais em momentos como esse. Tu vê o que a gente está vendo no Brasil, e imagina se essa eleição não nos abre caminho, né? Há quanto tempo que a gente está nesse sonho? Mas, mesmo assim, o que eu diria, e que eu acho que tem muito a ver com o espírito do livro, é que procurar saber como que morre a esperança é reativar a esperança. Ou seja, essa ideia de voltar às cinzas, reverenciar o cadáver, o trabalho de luto, como a Lísia lembrou, isso é injetar esperança, isso é injetar vida, isso é poder se permitir o direito à revolta, sabe? O direito à indignação, né? Como aquele haitiano diante do Bolsonaro, você não é mais presidente, essa voz que gritou ali, anônima, entende? São esses pequenos gestos que, na verdade, são muito singulares, vêm de onde vêm, mas, como o Gabriel lembrou, isso aí toca na memória coletiva, porque esses registros, eles nos convocam à responsabilidade. E eu, o que eu diria? E o meu silêncio, a minha passividade, né? E o meu umbigo, e a minha vida boa, e tudo acontecendo, o que eu faço? Qual é a minha parte nesse cenário que a gente está vivendo? O Glauber Rocha diz uma frase que eu gosto muito, que é: não existe realidade nova sem linguagem nova. É por isso que, no campo de concentração de Buchenwald, que é um artista, um trabalho quase invisível,
no chão uma placa metálica com o nome das nacionalidades de todas as pessoas que foram mortas naquele campo, simplesmente uma placa aquecida a 37 graus. Tem outro detalhe importante, é que essa placa foi colocada no lugar de um monumento de glória à guerra, que foi retirado. Muito incrível isso, porque não é em qualquer lugar que ele está. É um pouco essa ideia das contramemórias, né? Como que a gente tem que enfrentar o que a gente vive também com outras linguagens novas, né? O nosso trabalho psicanalítico é isso, é o significante novo, é a palavra nova, é a imagem nova. Porque senão, se a gente volta sempre no mesmo lugar, nada acontece. Então, é isso que eu queria dizer, e eu queria só finalizar a minha fala, tá? Já que o Abrão trouxe muito forte isso, e agora surgiu na pergunta da Eurema sobre a guerra, perguntou, bom, o que tem a dizer sobre isso, né? Vamos dizer assim, essa guerra da Ucrânia, que eu diria o seguinte, a gente se protege desse excesso de real, todos nós. A Ucrânia está lá, longe, mas o Abrão escreveu um texto agora, acho que saiu na Zero Hora, enfim, também no Facebook dele, falando dos avós dele que vieram da Ucrânia. Isso tem um sentido não só para a vida dele, mas assim, como que a gente se conecta de que nós estamos no mesmo planeta e de que isso nos diz respeito. Então, diante da destruição, que está produzindo milhões de refugiados, um jovem ucraniano, se chama Zerhi Zadan, que nasceu em Kharkiv, escreve um poema. Aí a gente vai perguntar, o que adianta um poema diante dessa destruição? E eu vou ler o poema para vocês e eu finalizo, que eu acho que o poema diz, eu diria, adianta. Qual é a função de um poema? Qual é a função de um registro? Que trabalho de linguagem é esse de tentar recuperar alguma dignidade humana diante dessas armas, dessa destruição, dessas ideias de destruição? Eu acho que esse é o nosso único caminho e nossa única esperança. Se a gente não intervir nesse ponto, nada vai mudar. Ou seja, enfrentar esse discurso da estupidez, que, aliás, é o título de um livro de um psicanalista que eu aprecio muito, Mauro Mendes Dias, São Paulo. Eu super recomendo esse livro, chama O Discurso da Estupidez. É uma análise, um ensaio sobre o Brasil, a partir de um psicanalista que tenta pensar a questão discursiva. Pegue apenas o que é mais importante. Pegue as cartas. Pegue apenas o que puder carregar. Pegue os ícones e os bordados, pegue a prata, pegue o crucifixo de madeira e as réplicas douradas. Pegue um pouco de pão, os legumes do jardim e depois vá embora. Nunca mais voltaremos. Nunca mais veremos nossa cidade. Pegue as cartas, todas elas, até a última notícia ruim. Nunca mais veremos nossa loja de esquina, nunca mais beberemos daquele poço seco. Nunca mais veremos rostos familiares. Somos refugiados. Vamos correr a noite toda. Passaremos por campos de girassóis, vamos fugir dos cachorros, descansar com as vacas. Vamos pegar água com nossas próprias mãos, sentar esperando em campos, irritando os dragões da guerra. Você não vai voltar, e amigos nunca mais voltarão. Não haverá cozinhas esfumaçadas nem empregos habituais. Não haverá luzes sonhadoras em cidades sonolentas, nem vales verdes, nem desertos suburbanos. É a pura desesperança, né? O sol será uma mancha na janela de um trem barato, passando correndo por poços de cólera, cobertos de cal. Haverá sangue em seus calcanhares, guardas cansados em terras fronteiriças cobertas de neve. Um carteiro com sacos vazios abatidos, um padre com um sorriso infeliz pendurado sobre suas costelas, o silêncio de um cemitério, o barulho de um posto de comando e listas não editadas dos mortos. Tanto tempo que não haverá tempo para checá-los pelo seu próprio nome. Para mim, isso é uma esperança de um ucraniano refugiado, jovem, que deixa um registro, talvez não para o seu tempo, para o seu filho, para o seu neto, em algum momento que nós não estaremos aqui,
Alguém talvez vai encontrar esse livro perdido numa livraria, talvez num sebo, e vai ler esse poema e vai se perguntar o que aconteceu em 2022 e que alguém deixou esse registro. Tá? Eu acho que o nosso Imaginário Amanhã, eu tenho essa sensação, né, Abrão? Foi a nossa contribuição singela, tá? Do que foi possível a gente fazer, né? E insistente, como o Abrão disse, né? Nós não tínhamos nada. Eu discordo de ti. A gente tinha o desejo, né? E isso é tudo, né? E o desejo que partiu de ti, né? De me convocar isso, eu super te agradeço, assim, porque foi algo que eu não faria sozinho, eu não sei, não escreveria um livro naquele momento. Tá? Então, é isso. Posso dizer uma coisa, Gabriel? Pode, por favor. É que a forma como tu está finalizando, assim, Edson, faz muito sentido com o que vocês contaram, foi tu que contou, uma amizade tão longa, mas que guarda a possibilidade da surpresa. E eu acho que isso conversa muito com o que tu está contando, né? De escrever um poema ou de fazer alguma coisa a partir da esperança, de manter viva sempre a esperança. Se a gente não puder manter, eu acho que isso a gente trabalha, né, o tempo todo com a psicanálise, se não puder existir a possibilidade da surpresa, aí não tem possibilidade de viver, né? E eu acho que vocês trouxeram muito disso para a gente e trazem muito disso no livro, né? Então, muito bom poder terminar com isso, assim, né? Com essa possibilidade de fazer o que o Freud diz que a psicanálise faz, né? Que é ajudar o sujeito a sair do labirinto do inconsciente. Então, essa história do labirinto que o Abrão diz que a gente vai saindo de um e entrando no outro, né? Acho que a conversa hoje andou muito por aí, assim. Graças. Obrigado, Janete. Obrigado, Edson. Então, Abrão, para a gente ir nos encaminhando para concluir. Pelo meu relógio, eu tenho 20 segundos, mas eu poderia não falar, porque... Abrão, tu é rebelde ao relógio, então te dá o tempo, né? Eu acho que nada vai acontecer aqui, então fala com o tempo, eu queria te ouvir. Tu já disse que eu não vou ficar nos 20 segundos. Mas foi muito impactante o que o Edson falou, e terminar com esse poema, né, desse ucraniano, né, e também muito boa a intervenção da Janete. E eu gostaria de falar assim rapidamente sobre a questão da mudança, porque a mudança, digamos assim, a psicanálise, ela tem que ver com a mudança, quer dizer, o sujeito tem algum desejo de mudança, né? Por isso que busca o analista, né? Tem esse desejo ou de se entender melhor consigo próprio, enfim, né? Ou seja, melhorar a sua vida. Se fala da mudança na sociedade, né? Enfim, então a questão da mudança é uma questão que é bastante interessante, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que acontecem em todas as psicanálises, em qualquer lugar do mundo, que o que se muda, talvez, em uma psicanálise, é a forma de a gente se pensar, a forma de a gente ver a vida. Não de uma só forma, mas de diferentes formas. Digamos assim, quando eu começo uma análise, seja, né, de um analisando, ou a minha própria análise, como é que eu, depois de anos de análise, quantas formas que eu tenho de ver a vida? Desde mim, mas também desde o meu pai, desde a minha mãe, das irmãs, da avó, de não sei o quê, entende? E as formas que a gente vai mudando, quantas riquezas que tem, né? De como a gente vai se modificando nas formas de ver a vida. Vocês sabem que tem uma frase do Brecht que fala da mudança e que fala da amizade. E como a Eurema destacou e enfatizou esse tema, ele diz assim, no Aos que Vão Nascer, no poema, talvez mais famoso que ele escreveu, e nós que queríamos mudar o mundo,
nem amigos de nós mesmos nós conseguimos ser. Eu acho essa uma frase de uma força, de uma riqueza, porque eu fiz parte da geração que quis mudar todo mundo. Só isso nós queríamos. A geração 68, ela não era uma geração ambiciosa, ela só queria mudar o mundo todo. Então é interessante, o Brecht, na sua maturidade, na sua reflexão, falar em nós que queríamos mudar o mundo, nem amigos de nós mesmos nós conseguimos ser. Então, quando eu li essa frase pela 10ª vez, eu pensei, então o mínimo que nós temos que fazer é ser amigos de nós mesmos. Se nós não formos amigos de nós mesmos, nada vai acontecer, né? Então, digamos assim, eu parto do programa mínimo do Brecht, que é ser amigos de nós mesmos. E eu acho que esse livro convoca, né, a nós, que, como diz o Edson, não se atravessa um deserto sozinho, nos convoca, né, a ser amigos de nós mesmos. Mas eu acho que para ser amigo de nós mesmos, uma palavra que apareceu lá no início, atribuída um pouco a mim, mas, na verdade, cada um de nós tem isso, por isso que nós estamos aqui, é o entusiasmo, que é uma palavra grega, que é entusiasmos. E que, por incrível que pareça, essa palavra tem uma dimensão, além de ser muito alegre, essa palavra, né? É muito bom sentir o entusiasmo. Ela é uma palavra que tem um lado teológico, né? Porque entusiasmos em grego significa ter Deus dentro de si. Né? Essa vibração, esse princípio esperança do Bloch, esse princípio esperança, né? que o Edson tanto fala. Então, eu diria, como última coisa, o seguinte: Balzac tem uma frase muito interessante. Ele diz que quando o entusiasmo começa a declinar, quando a pessoa vai perdendo o entusiasmo, ela começa a morrer. Interessante, né? A frase um pouco forte, um pouco impactante, né? Eu acredito que o nosso entusiasmo por leitura, o nosso entusiasmo pelo conhecimento, o nosso entusiasmo pela própria psicanálise, né? O nosso entusiasmo por pensar o ser humano e essa complexidade, né? O entusiasmo desse poema que o Edson traz, né? O cara lá na guerra, com toda a tragédia, toda a destruição, ele consegue dar uma luz no meio da morte, no meio da crueldade. Então, é como se ele respondesse para o Adorno, quando o Adorno disse que depois da Shoah não vai ter mais espaço para poesia, ele disse, não, é aí que nós temos que escrever poesia, é aí que nós temos que escrever poema, nós não vamos nos desiludir de forma tal que a gente largue tudo, abandone tudo e viva esse fracasso e esse pessimismo interminável. A SIG é uma instituição que não nasceu com esse nome, foi um nome criado pela base da SIG, a gente pode brincar assim, né? SIG para cá, de repente queria esse nome, né? É uma instituição sempre muito simpática, e acho que esse entusiasmo do Edson, o entusiasmo de vocês e o meu entusiasmo, fez desse momento um momento inesquecível. Valeu a pena todo o esforço de escrever o livro e todo o quebra-cabeça que nós tivemos que montar por esse momento agora. Muito obrigado. Obrigado, Abrão. Bom, acho que a gente sai daqui entusiasmado, né, e com tantos sentidos abertos, como a Luciana Lara colocou aqui no chat. Então, para poder coletivamente imaginar o amanhã. Parece que teve uma pergunta sobre o acesso aos textos, então vou dizer aqui que o livro Imaginar o Amanhã pode ser adquirido pelo site da editora de Adorim ou pela livraria Bamboletras. E a gente se encontra aqui toda
primeira quarta-feira de cada mês, nos encontros de psicanálise da SIG e nos demais eventos e cursos que podem ser acompanhados aí pelas nossas redes sociais. Agradeço de novo a todos e todas, e principalmente aos nossos convidados, Abrão, Edson e também a Cici. Tchau, tchau.